Então, bom dia, colegas do Ministério Público, bem-vindos a mais um programa Diálogos, o nosso programa aqui, mais uma iniciativa do SIMP, né? Que a gente nós temos o nosso programa semanal, Bate Pronto, e temos agora também o programa Diálogos, que é uma ideia, assim, de discutir pontos mais importantes, discutir mais aprofundadamente, assim, temas de relevância para a categoria, né? O nosso Bate Pronto é um programinha rápido, semanal, de 30 minutos, né? Que a gente mais dá notícia, né? Troca uma ideia, mas o diálogos a gente pretende, é uma proposta diferente, a gente pretende aprofundar os temas de interesse da categoria dos servidores do Ministério Público. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, Luiz e Beto? Nós vamos falar sobre as ações judiciais que o SIMP ingressou, né, no Poder Judiciário, no estadual, no federal, e que tem um impacto muito grande na vida dos servidores do Ministério Público. Tá? Então, fazer essa saudação à audiência, lembrar que o programa fica gravado no nosso canal do YouTube, ele vai estar em formato de áudio no Spotify também a partir de amanhã, né? E agradecer também aos nossos patrocinadores, né? A RSU Patrimonial, Saúde e Paz, também tem o apoio da Copa Advogados, né? Hoje aqui comigo na mesa está o Alberto Ledur, nosso diretor institucional aqui do sindicato, e o nosso advogado, né, o Luiz Gustavo Capitani, que é sócio, advogado e sócio da COP e Advogados Associados, que é o escritório que faz assessoria jurídica para o sindicato. Luiz Gustavo, bom dia, prazer estar contigo mais uma vez aqui no nosso programa de Diálogo. Fique à vontade para fazer uma apresentação breve. Perfeito. Jodar, bom dia Ledur, bom dia a todas as servidoras, servidores do Ministério Público. De novo, uma grande satisfação, agradecemos o convite. E estamos à disposição para auxiliar e também pôr a par como estão os andamentos das ações coletivas, que são várias, né? São várias ações hoje em dia. Eu acho que é interessante também, como o programa ele fica gravado, né? Hoje não é ao vivo, não vai ter interação dos colegas. Eu acho que é importante, né, Beto, a gente deixar disponível para o pessoal depois o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. Se tiverem dúvidas que surgirem do programa aqui, podem nos procurar aqui que a gente presta todos os esclarecimentos que porventura não forem feitos aqui no programa, né? Então, qual que é a nossa ideia, né, Beto e Luiz? Nós vamos falar sobre as ações coletivas, né? Que só estou vendo aqui tem 11. Tá? Né? E depois nós vamos tratar das ações individuais, né? Então a ideia assim, eu vou dar o título aqui da ação, né? A ação fulano de tal, né? O Luiz vai falar aqui como é que tá, o que pede, a quem interessa, né? E em que fase tá. Vamos fazer assim, né? Claro. Então, vamos começar então pela atualização monetária dos retroativos do Auxílio Saúde, Luiz. Fala pra nós aí. Perfeito, Jodar. Bom, o Auxílio Saúde foi pago em uma parcela, né, acumulada. Só que esse Auxílio Saúde ele representava períodos anteriores e não ocorreu a devida atualização dessas parcelas. Então, o sindicato ingressou, né, com uma ação coletiva, buscando o reconhecimento da atualização monetária dessas parcelas, que por força da emenda constitucional 113, estabeleceu que seria a Selic a partir de 2021. Né? Então, foi proferida a sentença de procedência, né? Então nós temos já uma decisão favorável, aguardando agora a remessa para o Tribunal de Justiça para a reapreciação do tema. Essa ação é referente ali ao período de 2021, foi instituído o benefício por provimento, né, do Auxílio Saúde em fevereiro. De março a novembro nós passamos a receber tudo de forma acumulada na folha de dezembro, em folha suplementar de dezembro. Exato. Então essas parcelas não tiveram atualização monetária, né? Isso foi em 2021. É para toda a categoria, né? Para toda a categoria e é um direito básico. Né? A atualização monetária de parcelas, ainda mais com essa natureza indenizatória, inquestionavelmente deveria ser atualizada. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vale para todas essas coletivas aqui. Claro. A questão da filiação ou não filiação do sindicato. Perfeito, perfeito. A proteção de quem é filiado, se o não filiado está atendido. Esse é um tema muito relevante, Jodar.
A questão da representatividade do sindicato, ela tem oscilado com o tempo, tá? Ainda mais nas últimas reformas, a reforma trabalhista impactou um pouco isso, tá? Quanto à necessidade de filiação para os seus efeitos. O que nós recomendaríamos, tá? O quanto antes ter a sua filiação para uma garantia de não ter essa discussão na execução. Tá? O sindicato representa toda a categoria. Bom, mas isso pode vir numa discussão na execução. Tá? E aí aquela pessoa que está afiliada não tem essa discussão. Tá? Bom, o título representa, eu sou filiado, é indiscutível. Eu sou sindicalizado. Ok, tá? Isso não haveria sustentação nesse sentido contrário. Agora, eu não sou filiado, olha, há uma discussão possível. Aliás, já havia essa discussão em alguns processos. Então, isso pode comprometer, pode dificultar a efetivação do direito. Não é recomendável a filiação para evitar esse risco. Tem uma discussão rolando no Supremo, né, Sim. sobre esse tema, né? Exatamente. Inclusive, houveram decisões anteriores no próprio TST restringindo o próprio acordo coletivo. O próprio efeito do acordo coletivo em algumas situações. Tá? Então, é bom ter essa cautela para que não vire amanhã ou depois. Vamos supor que isso seja uma impugnação na execução, aí discutem-se por anos, e aí chega no Supremo Tribunal Federal, por algum motivo se reconhece, então, que não há representatividade, prescreveu. Aí sim, o meu direito está prescrito. Mas teve toda a intervenção do sindicato. Sim, mas lá atrás eu tive um processo coletivo que reconheceu o direito, do qual eu não fiz parte, por força desse entendimento, eu não tenho o título e o dano ocorreu lá atrás. Então está prescrito. Esse é o grande risco. Então, a própria decisão pode limitar os efeitos da Pode ação, limitar os efeitos. Fica a dica aqui, não é do presidente do sindicato, nem do Beto aqui, né? Fica a dica do nosso advogado aqui. Filiem-se, porque também tem essa questão aí, né, dos benefícios das ações. Exato. A outra ação coletiva, Luiz, que é muito, essa é vital, assim, eu acho, na boa, assim, eu acho das mais importantes, que é a questão do plantão, né, e da jornada de trabalho. Tá? Jodar, eu vou te dizer que essa é uma das que eu tenho mais carinho. Bom, fico feliz. Tenho um afeto por todas as demandas, né? Mas essa eu tenho um carinho especial. Porque também. O que acontece? Ela toca em um ponto que é o volume, o excesso de jornada de trabalho dos servidores. Né? E nós temos um limite constitucional, nós temos limite na Constituição Estadual, nós temos limite legal. Tá? 10.098 estabelece esse limite. Os plantões, e aqui eu vou me focar no Ministério Público, mas isso se estende para o serviço público em geral. Tá? Os plantões tratados, né, em especial dos provimentos 60 de 2020 e 71 de 22, eles são plantões de sobreaviso, né, que tem uma natureza específica. Mas, de certo modo, o tratamento que vem sendo dado não interessa se tu trabalha, exceto para uma situação pontual, né? Não interessa se tu trabalha efetivamente ou se tu está à disposição. E estar à disposição é efetivamente, olha, a qualquer momento eu posso ser chamado. Isso é um sobreaviso. Tu não tem como sair lá para um churrasco, tomar uma cervejinha. Não, tu está de sobreaviso. Pode ser que te demandem a qualquer momento. Né? E eu sou remunerado por uma semana, né, para receber uma folga. E aí vem os primeiros problemas. Né? Eu tenho um limite de folgas, eu tenho um prazo para receber essa folga, né? E fora a própria limitação que há um grupo de servidores da Procuradoria Geral em que eles precisam efetivamente ser convocados, ter a atividade para ter. Então tem um tratamento distinto, né, dentro da própria categoria. Bom, nos parece que só por isso já há uma ilegalidade, né? Porque haveria um enriquecimento sem causa da administração. Então eu exijo o trabalho, contrapresto a menor, com limitação, e no final das contas posso até não pagar. Né? Só que em segundo lugar, eu não tenho limite. Então eu posso ficar de sobreaviso uma semana e trabalhando, então eu vou fazendo uma continuidade. Sim. Eu vou para o trabalho durante a jornada normal e fico no sobreaviso. Sou demandado, não durmo direito, bom, volto para o trabalho normal e tenho que render da mesma qualidade, senão sofro um processo administrativo disciplinar. Sim. Então é um contrassenso. Isso é absolutamente contrário à legalidade. Eu tenho um limite de jornada e esse limite não é observado. E segundo, esses exercícios efetivos, esse trabalho efetivo, ele não é computado. Então, eu trabalhei 2 horas, 3 horas durante a madrugada, isso tem que ser contado como hora extra.
Tá? Isso, eu sou remunerado pelo sobreaviso e não pelo trabalho efetivo. Então, isso falta. Então, busca-se, na verdade, então, afastar essas restrições dos provimentos e também o pagamento dos horários adicionais. Aí com o adicional noturno, a hora extraordinária e também o respectivo cálculo da hora noturna, hora reduzida noturna, que impacta na hora extra. Esse seria o impacto do processo. Certo. Beto? Sobre esse ponto, acho que é importante separar, né? Uma coisa é a discussão que a gente está fazendo na ação, que é das horas efetivamente trabalhadas. Tem uma outra frente, né, Jodar, que a gente está atuando na via administrativa, que trata daí do número de folgas, né, da forma como é feita a contraprestação do sobreaviso, né, e também dessas, no sentido de equiparar, né, as condições com que hoje é praticado para os membros, né? Hoje os membros têm 3 folgas por plantão semanal e essas folgas são convertidas, há a possibilidade de conversão em pecúnia. Para os servidores, não. Então, esse é um dado. O outro dado é a dificuldade dos servidores em gozar essas folgas, né? A gente tem recebido vários relatos de servidores no sentido de que não conseguem gozar essas folgas e, bom, chega lá no final do prazo, prescreve e a administração... Eu visitei algumas promotorias, já falei isso várias vezes já, nas reuniões na SubADM lá. Tem promotorias que tem um servidor e faz plantão. Né? Então o cara passa o ano de plantão. Exato. Né? E aí, em tese, teria 52 folgas, né? Aí tem o limite que é 30, né? 15. São 15. 15, né? Isso, 15 dias. E, pô... Impossível. 37, tu... Exato. Né? Tu bota o nariz de palhaço ali... e acho que esse ano a gente deve abrir, né, Jodar, uma discussão sobre a questão do plantão, sobre a perspectiva da saúde mental. A gente tem aí, enfim, avanços no reconhecimento enfim, da implantação da NR1 atualizada com a necessidade de apontamento das situações que importam em risco de saúde mental. A gente tem consciência, isso tem na nossa pesquisa no CNMP, certamente deve estar apontado também na pesquisa que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, clima. Pesquisa de clima, que a gente não tem o resultado ainda. Então, essa abordagem também do dano existencial, de ser um fator de risco à saúde mental, né? Como o Jodar disse, nós temos várias promotorias, não são poucas, que os servidores ficam em plantão full time, tem algumas situações gravíssimas que ocorreram no passado, né? Servidores indo a esgotamento de toda a promotoria, sair em licença psiquiátrica em decorrência da execução desses plantões, né, de maneira rotineira. Então, acho que esse é um ponto importante que vai demandar uma intervenção forte nossa nesse ano de 2025. Eu acho que é importante lembrar, né, Beto, que as pessoas, os colegas, assim, em geral, os colegas analistas, eles questionam muito, assim, a existência do plantão, né? A gente já ingressou com ações judiciais nesse sentido, assim, para impedir que os servidores façam plantão, mas isso aí já está pacificado, né? No judiciário, né? Que é discricionário da administração. Exatamente, é para atender a demanda, né? O servidor o plantão, assim, questionar o plantão, né? Isso aí a gente já ingressou com a ação e nós não conseguimos levar, né? Aí tem a questão da remuneração, então vamos por um outro caminho. Se faz o plantão, que seja remunerado. Exatamente. Né? E aí limitada a jornada. Esse é o ponto. Então, é necessário um rodízio, é necessário um mecanismo de gestão. O próprio descanso interjornadas, né, que não é respeitado nessas situações. Né? Essa é uma questão de saúde do trabalhador. Né, e já passou da hora. Então, aí nós temos, né, uma correlação disso, daqui a pouco com o acidente do trabalho. Um excesso de jornada pode gerar o burnout. E isso é uma correlação com o acidente do trabalho e tem consequências que sempre são muito disputadas para serem caracterizadas e reconhecidas pela administração. Tá, e como é que tá o andamento? Abrange todo mundo também? Abrange todo mundo. Mesmo esquema aí isso. também, né? Bom, Filiados e não filiados, depois uma eventual
ganho É um aspecto a ser observado, É. né, uma recomendação. Segue a recomendação para todos os casos. que depois né? na execução individual vai ter que ser feito ali o estudo de caso a caso, E né? tem que ter uma cautela, porque pode vir, como disse o Leduro, uma decisão modulando os efeitos, ou pode vir, inclusive, uma impugnação na execução. Então, essa é uma cautela que... Isso na discussão se é filiado ou não. Exatamente, exatamente. Bom, a situação do processo, ele teve decisão de primeiro grau, por extinção, entendendo que não era um direito individual homogêneo e que, portanto, o sindicato não poderia ter pleiteado da forma como o fez. Né? Já foi reformada a sentença, agora está aguardando o prazo para transitar em julgado, baixar o processo e dar prosseguimento. Perfeito, perfeito. Outra ação, os efeitos secundários das punições do Ministério Público, né? Nós temos uma situação aqui no MP que é assim, a pessoa é duplamente punida, né? Respondeu um PAD, uma sindicância, enfim, sofreu qualquer tipo de punição, esse efeito ele não fica limitado a sanção não fica limitado o efeito da sanção ao que ele fez, né? Sim, ao que ele vai fazer no futuro. Se ele quiser se remover, se ele quiser ter teletrabalho, enfim. Isso. Né? Explica para nós aí. Sabes o que é mais grave? É que não é só o punido. É aquele que está respondendo a um procedimento disciplinar. E isso, presunção de inocência, até porque a administração entende, o judiciário entende, que o processo administrativo disciplinar ou a eventual sindicância é um direito do próprio servidor de não ser punido de forma arbitrária. Ok. Então, se esse é um direito do próprio servidor, eu não posso, portanto, ter uma restrição de um outro direito por conta do meu próprio direito. Seria contraditório. Né? Mas, de fato, esse é muito interessante. Os provimentos 63 de 2019, 11 de 22 e 2 de 2023, eles fazem as restrições ao teletrabalho, à convocação para jornada extraordinária e também a delimitação numa remoção, né? Em hipóteses semelhantes. Bom, eu tive uma punição, e aí punição num lapso de tempo muito superior ao previsto na 10.098. Né? Sempre voltando para aquela lógica inicial. O legislador, é a Assembleia Legislativa. Né? Nós temos um regime jurídico único. E o regime jurídico único estabelece restrições, punições, e também estabelece restrições a algumas hipóteses por aquele que é punido. Né? E aí bota no intervalo, 12 meses, por exemplo, para uma promoção. Né? Mas o provimento, ele elastece e aí diz, olha, já que tu está em um processo disciplinar, ou foi punido em 5 anos, ou foi punido em 2 anos, tu não pode participar deste processo. Ou, se a hipótese, aí vou tocar um tema mais delicado ainda, se tu foste objeto de colocação em disponibilidade e foi aberto um procedimento disciplinar, na localidade que tu estavas, não conta o período para fins de possibilitar a nova remoção. Então, na verdade, tu perde aquele período que tu estava, tu foi removido de ofício por colocação em disponibilidade, foi aberto um procedimento administrativo, é irrelevante se ele foi arquivado, né? Tu perde aquele teu tempo de contagem. Então, no nosso entendimento, tem uma série de violações constitucionais aqui. Né? E esse processo, então, da mesma forma, né? Abrange a todas as recomendações, né? Já feitas, né? E ele está concluso. Né? Aguardando, né, o final da instrução e encaminhamento para a sentença. Beleza. Vamos entrar aqui numa pauta que é... Bom, voltando aqui à pauta pecuniária, né? Que é a ação coletiva para revisão da licença-prêmio, dos valores pagos das licença-prêmios convertidos em pecúnia, auxílio saúde e férias, pedindo para incluir o abono permanência no abono. Né, no abono permanência, né, para fins de remuneração. Bom, a gente conversava antes, né, Jodar? É tanto reflexo de parcela em uma, na outra, como calcula, que ao fim e ao cabo, né, é isso. Dá uma confusão geral. Né? Então, assim... Que eu fiz agora aqui. E veja, né? Esta aqui é especificamente para utilização do abono de permanência como base de cálculo das parcelas, licença-prêmio, férias, acrescida de 1/3 e o auxílio-saúde. Ele entra como base de cálculo. Né? Então, por exemplo, a licença-prêmio era paga incluindo abono? Antes não. Agora foi.
agora foi reconhecido administrativamente, mas para trás eu não paguei. Tá? Então tenho direito a essa revisão. As férias, deveria ter sido contabilizado? Sim, deveria, não foi. Então, pede-se isso. O auxílio saúde, bom, deve ser contabilizado também para fins de alcançar o padrão de pagamento do auxílio saúde. Tá? Então, esse é o efeito desse processo. Da mesma forma, né, para todo mundo, e concluso para a sentença. Esse faz um tempinho que está concluso. Até a gente já deu uma conversada lá no TJ, porque está no primeiro grau. Primeiro grau. Está no primeiro grau. Tá? Então, aguardando sentença. Tá. Então, é para incluir o abono permanência na base de cálculo para conversão de pecúnia da licença-prêmio, cálculo do auxílio saúde, do terço de férias. Isso. Né? Esse item ele foi objeto de reconhecimento administrativo no início da gestão, né, Luiz? Exatamente. Mas com efeitos fixados, limitados a junho de 2023. Isso. Tá? Então, todo o período anterior, ela não está contabilizado. Teve esse reconhecimento a partir de junho de 2023, que foi quando houve ali a mudança do entendimento sobre o caráter do abono permanência na administração. Exatamente. Passou a ser tributado, né? A contar imposto de renda sobre o abono permanência. Então, tem esse reconhecimento parcial, né? Mas não leva em conta o período anterior, né? E o processo vinha encerrando a instrução na época do reconhecimento administrativo, informamos no processo e isso naturalmente gerou um impacto agora para a análise da sentença, que é um reconhecimento parcial. Tá? Então, impacta positivamente. Atualização monetária do parcelamento das licenças-prêmios e férias. Muito bem. Novamente, atualização monetária como um direito. Não é? Foram parcelas de 2017, 18, 19, parcelas pagas, né? Só que foram de forma, a licença-prêmio, as férias, foram parceladas para fins orçamentários. Só que não teve o acréscimo correspondente à atualização monetária do período. Né? Então, isso já tem posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que pagamentos administrativos devem ter a devida atualização. Em praxe da administração, isso é observado. Nesse caso, não foi. Tá? Então, foi feito pedido da mesma forma. Né? Da mesma como corrigiu o auxílio saúde, as parcelas do auxílio saúde, corrigir as parcelas que foram feitas da licença-prêmio e das férias nesse período. Tá. Essa beneficia principalmente, né, aposentados que, quando vão para a aposentadoria, tem ali os pagamentos de licença-prêmio e férias não gozadas, são indenizadas, e o MP efetivou esse parcelamento, em algumas situações, em mais de 24 vezes. Então, são valores que, bom, alguns servidores acabam acumulando, né, e no período anterior, né, 2017 para cá, acabavam acumulando porque não podiam, inclusive, ter as licenças e as férias indenizadas na ativa. Né? Então, tem um bom contingente de servidores nessa situação com parcelamentos que não foram objeto de atualização. Né? Perfeito, perfeito. E a tramitação do processo já teve sentença. Qual foi a decisão que tu imagina? A legitimidade do Extinção, porque não havia um direito individual homogêneo a ser tutelado, porque alguns podiam ter recebido, outros podiam não ter recebido. Né? Esse foi o entendimento. Já foi reformado em apelação. Né? Nós tivemos um recurso especial. Não é o mesmo juiz, né? Não. E vou te dizer que olha, a maior parte das varas de Porto Alegre entendiam pela ilegitimidade. Impossibilidade por conta de ausência de identidade no direito individual homogêneo. Né? Bom, nesse caso, inclusive, teve um recurso especial da PGE que não foi admitido. Né? Então, está em prazo para um eventual agravo de admissibilidade da Procuradoria-Geral do Estado a respeito disso. Apesar de que existe um entendimento do STJ já de que o direito individual homogêneo, ele até é retratado no Supremo, ele tem a origem comum. Tá? Mas quanto que cada um recebe? Isso é irrelevante, isso vai para a execução. Mas o direito individual homogêneo é esse, que ele tem uma origem comum e ele pode ser objeto de representação pelo sindicato. O mérito ainda nem chegou Nem chegou no mérito. Discutido não mérito. Está nem perto. Reajuste das aposentadorias pela média, Luiz. Muito bem. Essa é uma discussão que surgiu
ela já existia há um tempo, quando a Lei Federal 10.887, que estabeleceu a modalidade de cálculo por média dos benefícios após a emenda 41 de 2003, e foi objeto de ataque numa ação direta de inconstitucionalidade proveniente do Rio Grande do Sul, né? Em que não seria possível estender isso para regimes próprios do Estado, do município, por conta da impossibilidade de fixar um índice federal. A autonomia do Estado, né, poderia definir o índice próprio para a correção das aposentadorias por média, já que não tem mais paridade e integralidade, né, vai para a média. Só que isso gerou uma certa lacuna legal, em que pese, de certo modo, as coisas vinham se ajeitando, vinham em parte, né? Havia uma dúvida. E aí vem o Estado do Rio Grande do Sul, a emenda 78, para aderir à reforma da Previdência, a emenda 113, e diz, olha, de fato, vamos utilizar o INPC para correção. Então, nós criamos 3 momentos. Um momento do servidor com paridade, um momento do servidor que, pós-reforma, com a emenda 103, tem o reajuste pelo índice do governo federal. Então, o Estado aderiu ao índice do governo federal. E aí nós temos um lapso aqui. Um hiato deste grupo de servidores pela média. Bom, qual é o índice real? É o INPC? É o índice que a lei vai definir? Qual é o índice, né? Então, essa era a discussão. Então, contemplaria servidores aposentados pela média, né? Tem outras questões de servidores aposentados pela média, mas essa é uma que, bom, trazia uma inquietação, né? Foi no mérito e disse não, né? Não é obrigado. Não existia obrigatoriedade de aplicar este novo regime, né? Caberia ao Estado disciplinar este período, ou definir essas aposentadorias. Uhum. Então, entendeu pela não aplicação da correção. Tá? Foi no mérito mesmo. Então, está com prazo, né? Recurso extraordinário. A gente está discutindo, vai levar isso ao Supremo para dizer sobre a garantia constitucional de atualização efetiva dos benefícios. Né? Não havendo êxito na ação, assim, qual que seria o efeito? O efeito seria garantir aos aposentados pela média até as concessões até da emenda 103, né? Ou, na verdade, emenda 78. Quem se aposentou do Rio Grande do Sul. Isso, em vigor da 103. Pela média, a correção pelo INPC. Né? Ela é melhor? Em regra, é melhor. Vai ter um momento em que vai ser pior, mas, em regra, ela é superior. A atualização do INSS ela acaba sendo superior, né, do que o índice escolhido pelo Estado. Né? É isso. Beleza. Nesse ponto, então, quem se aposentou após o 103 está regulado pelo INPC. Isso. Quem foi aposentado pelo regime de médios a partir da reforma da Previdência de 2003... Isso. Então, passa a ter essa discussão do reajuste pelo INPC anualmente. Exato. Hoje, esses servidores eles estão recebendo o índice da ativa. Então, os 5,35 que saíram agora, eles são estendidos para esses aposentados. O que acontece? Nos anos em que não houve reposição, os últimos 4, 5 anos ali, anteriores a 2022, ficaram zerados os benefícios, né? Então, essa é a distinção, é essa atualização que a gente está pleiteando. Né? Esses anos em que houve reposição assim, para eles não seriam afetados pela decisão? Não, porque teria compensação de índice, né? Tu vai atualizando ele, tu tem compensação de índice. Beleza. Essa é uma pergunta que pode vir, né? É. Excesso de contribuições aposentados pós a emenda 103. Perfeito. Este é o que era a nossa discussão da legitimidade, da possibilidade de ação civil pública. Tá? Qual é a discussão? A partir da emenda 113 e emenda 78 no Estado do Rio Grande do Sul, passou-se a recolher contribuição previdenciária sobre aposentados e pensionistas que recebem a partir de um salário mínimo. Tá? Isso já foi uma discussão, inclusive tem ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo sendo apreciadas. A boa notícia é que sobre esse aspecto, majoritariamente, há votos favoráveis para reconhecer a inconstitucionalidade da reforma. Aí nós temos um efeito cascata na nossa discussão, porque o Estado do Rio Grande do Sul aderiu e faz essa cobrança pelo permissivo constitucional. Tá? Essa é a base da discussão. Muito bem. Então, foi ajuizado para que não houvesse o recolhimento a maior dessas contribuições.
por diversos fundamentos, seja da peculiaridade do Estado do Rio Grande do Sul, a forma como é criado o regime, seja pela impossibilidade de que essas contribuições equilibrem esse regime. Nós vamos lembrar que existiu uma segregação de massas no Rio Grande do Sul, em que eu tenho o grupo dos mais antigos, em que estão em um regime em que ninguém mais vai entrar. Como é que funciona a Previdência? Entram, sei lá, 5 pessoas pagando contribuição para garantir uma aposentadoria. Se ninguém mais entra e só tem aposentado, só sai. Não tem como equilibrar esse cálculo. E tem um grupo posterior de capitalização em que a maioria, 95%, são ativos. E aí tu tem alguns aposentados. Óbvio que está absolutamente equilibrado. Sim. E não é possível fazer, digamos, o acerto de contas entre regimes segregados. Tu não tem como pegar o valor que está sobrando de um e joga para o outro e equilibra. Não dá para fazer isso, senão tu joga o novo regime para o déficit. Então, é impossível tu exigir contribuições para acabar o déficit de um regime que nunca vai ter o déficit eliminado. Né? E a aptidão dele não é para isso. Né? Então, a aptidão de um regime de repartição simples, tradicional, como o do Rio Grande do Sul, em que ninguém mais entra, nenhum servidor entra, é de ser déficit permanente. Aliás, o próprio conceito de déficit é relativo, porque é regime de caixa. Né? Quanto é que faltou no final do ano para pagar? Faltou, sei lá, 100 milhões. Bom, então o Estado, o Tesouro, bota 100 milhões. Ok. Bom, tem quantas pessoas receberam benefício? A despesa é essa. E vai ajustando isso com o tempo. Né? Então, nesse processo, sentença de extinção, por não reconhecer a possibilidade do sindicato ingressar com essa medida, e o tribunal manteve, mas sob 2 fundamentos. Né? Um deles de que, na verdade, o que se buscava era declarar inconstitucional, o que discordo, porque o tema é outro. O tema é, não podia, pela natureza no Rio Grande do Sul, não podia ser feito isso, e sequer poderia ter sido declarado esse déficit. Né? Porque quando o projeto foi enviado para a Assembleia Legislativa, a proposta era que após as tentativas de revisão da reforma, aí isto seria implementado. Foi implementado imediatamente. Sim. Começou a valer a regra, em seguida o IP já disse, tem déficit. Bom, e com base em quê? Sim. Um demonstrativo atuarial 2018, 19. Sendo que o relatório, né, o cálculo para a declaração do déficit é rejeitado pelo Conselho Deliberativo do IPPrev ano a ano. Né? Perfeito. Então, a própria administração deveria levar isso em conta. Não leva, né? Mas enfim. Então, o entendimento foi pela impossibilidade. Hoje, aguarda-se, então, recurso, né? Foi encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de enfrentamento dessa questão. Tá. Eu acho que a gente poderia até aproveitar o gancho aqui, né, Beto? Que a gente está falando aqui de reforma da Previdência, né? Tem um informe, né, sobre as iniciativas que o sindicato tem feito ali na União Gaúcha, né? Isso. Com relação a... uma ação similar a essa, né, Luiz, foi ingressada também pelo Sindjus. Uhum. E aí, nesta ação, a gente tem um tratamento diferente, né? A gente conseguiu... A gente está com ela em julgamento, não houve a discussão da pertinência da ação, né? Aí, a partir a ação está se desenvolvendo e nós fizemos, como ela está... já no 2º grau, tem parecer favorável do Ministério Público pela procedência da ação. A gente fez um movimento na União Gaúcha para que outras entidades ingressassem nessa ação do Sindjus para justamente reforçar a tese, que é exatamente a mesma tese da ação do sindicato aqui. Só que, claro, né, foi para outro juiz, foi para outra relatoria e acabou tendo um encaminhamento diferente. Então, nós pautamos esse tema na União Gaúcha, apresentamos a ação, a União Gaúcha discutiu e está recomendando, então, para as entidades que compõem que ingressem como na condição de amicus curiae, né? Nós fizemos já, tem pelo menos assim algumas entidades já sinalizando o ingresso para estar apoiando, fortalecendo esse movimento da ação do Sindjus. Isso aqui no âmbito do 2º grau, né? Essa ação está no Tribunal de Justiça. Em nível federal, a gente segue acompanhando, né, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do tema da reforma da Previdência. Temos maioria já nesse tema, né, no Supremo para declarar a inconstitucionalidade
definição enfim, da contribuição da dos sobretaxação, né, de aposentados. Então, voltaria a condição daí, a gente voltaria a ter a condição aqui no Rio Grande do Sul de ter a contribuição de nativos somente a partir do teto do regime geral, que hoje é em torno de R$ 8.300 reais. Então, isso dá uma enorme diferença nos contra-cheques dos aposentados. A ação já formou maioria neste ponto, mas está houve pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes devolveu já essa ação e aguarda, então, ser pautada a ação, né, em julgamento presencial. Então, precisa ser pautado pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, está nesse pé. Já houve a devolução do processo por parte do ministro Gilmar, e a gente está aguardando, então, o retorno do julgamento presencial, né? Não tem previsão de quando vai ser? Não tem previsão, depende da colocação em pauta lá do Supremo, né? Mas a gente acredita que este ano deve ter uma definição desta ação. Uma senhora ação, uma bomba o julgamento saindo. E fechando 5 anos, né? Fechando 5 anos do impacto concreto. Um efeito gigantesco, né? Em todo o país. Boa parte das teses foi derrubada, né? Mas em relação a esse ponto, a gente tem maioria formada a nosso favor, né? Próxima ação. A ação que trata da abertura de edital de remoções. O que nós estamos pedindo nessa medida ação? mais justa impossível. Né? A gente sabe que no concurso público, né, quem busca a vaga no concurso público também tem uma preocupação com sua colocação. Né? Onde vai ser lotado, porque aí vai ter toda a questão da remoção, enfim. Mas tem uma preferência. Né? Uma preferência que deve ser observada. E que não vinha sendo observada. Né? Que o servidor público que já está no cargo, ele faz jus a ter essa preferência. A remoção, a oportunidade do cargo vago deve ser para ele. Essa remoção tem que ser dada para o servidor que já estava no quadro. Né? Então, esse é o objeto da ação. Hoje é absolutamente discricionário. A administração pode lotar a vaga que abre lá diretamente. Ao fundamento da conveniência e oportunidade. Ela tem garantido, né? A gente conseguiu firmar isso no início da gestão, de que a abertura deve ser feita primeiramente para o servidor, e a vaga decorrente dessa rodada também deve. Mas o provimento não estabelece essa garantia, o provimento das remoções, e, enfim, se a administração entender, ela pode fazer a nomeação título direta. precário, pode mudar o entendimento e já era. Exatamente. E aí também vem a discussão, se é apenas na primeira abertura de vaga ou não. Porque vamos supor, todas, né? Exatamente, e essa teve uma discussão também nos servidores do TJ. Né? Afinal de contas, quando abrem as vagas no edital, na primeira publicação, é só essas aqui que tem preferência? Bom, mas no curso vai ter um segundo chamado, terceiro chamado, não tem preferência o servidor? Uma vaga que não foi aberta na primeira? Né? Então, essa é uma discussão que também tem que ser observada. E as vagas decorrentes das movimentações. Exatamente. Né? E aí, como é que está essa ação? Acho que tu sabe. Sentença de extinção, né, por impossibilidade do sindicato manejar, não é um caso de direito individual homogêneo. Isso, cara. Não parece, não. Bom, já foi reformada a sentença, teve embargos, declaração da PGE que foram desprovidos, aguardando o prazo para transitar em julgado, baixar o processo e discutir o mérito. Essa é uma ação importante porque a gente vai ter agora, né, houve a abertura do concurso de analista, vai abrir também concurso para técnico, e vários servidores, inclusive do último concurso, aguardam, né, a possibilidade de se remover, de se movimentar. Então, com essa abertura de concurso, essa ação ela ganha importância agora, porque, bom, né, nós vamos ter novas nomeações, vamos ter um novo período de quem sabe até de ter um número maior de nomeações, né? Então, esse é um tema bastante importante, né? Inclusive para os novos servidores, né? Que já, né, tem uma movimentação, uma insatisfação bastante grande da dificuldade de se remover, né? Tem que aguardar
3 anos para sair da região, tem que aguardar 1 ano para se movimentar dentro da região, tem uma preocupação que se mantenha, né, uma posição de prioridade para o servidor efetivo em detrimento das novas nomeações. Sobre isso, nós tivemos uma conversa com a administração uns dias antes ali do Carnaval, tocamos no assunto das remoções e podemos ver que a receptividade foi positiva. Com relação à abertura de editais de remoção antes da nomeação desse concurso que vai começar agora, né? E também com relação à possibilidade de redução do interstício. Então, o jurídico tem que fazer o pedido. Certamente. Já demandamos o jurídico já para formular o pedido. Foi o que nós obtivemos lá da administração. Não, peçam que a gente é simpático à ideia, podemos conversar sobre isso. Inclusive porque é o concurso novo agora, né? Vai ser um concurso de base estadual, não vai ser mais regionalizado. Sim. A ideia, né, é que se tenha um processo de nomeação por lote, então não vai ser a conta-gotas, né, pingadinho, então vai ser mais fácil, mais simples faz o processo de remoção, deu as vagas desertas, joga essas vagas para nomeação, né, então vai dar uma racionalizada, a gente acredita, né, que dê uma racionalizada no processo de remoções e designações, né, e nomeações nesse caso. Né. A gente sempre batalhou com relação à questão das vagas, né? Isso é uma pauta antiga nossa, né, Beto? Junto à administração, que houvesse houvesse transparência nas vagas, né? Um quadro, né, de vagas, né? Olha, em tais lugares tem vaga, né? De tempos em tempos houvesse uma lotação paradigma, que a partir dela... Lotação paradigma, né? E sempre teve, inclusive na Defensoria Pública tem um processo parecido, mais ou menos próximo disso, que as pessoas têm uma ideia de onde tem vaga, de tempo em tempo abre edital de remoção para lá. O TJ tem. TJ na transparência do TJ tem, na comarca X tem tantos oficiais de justiça providos, tantas vagas e, enfim, o total, a lotação paradigma é tanto. Então, isso é importantíssimo. E a administração da MP sempre veio com um argumento de que a vaga é da administração, né? Então, abre uma vaga lá em Passo Fundo, lá a vaga não é de Passo Fundo, a vaga é da administração. Ela pode muito bem lotar, não lotar lá, enfim, manejar essa vaga, fazer como bem entender. E aí acontecem essas situações, né? Quase não abre tal de remoção, quando abre de sopetão, as pessoas não conseguem se organizar, se planejar, né? Estou aqui em Carazinho hoje, mas eu sei que lá em Passo Fundo tem a possibilidade tem potencial para abrir uma vaga lá, né? Me organizar para abrir, para me remover para lá. Não acontece. Quando abre, né? A pessoa tem que decidir assim, em uma semana, né? Se sai de Passo Fundo e vem para Porto Alegre, né? Mas ainda que a vaga fosse da administração, eu posso definir o número de cargos e a partir disso eu tenho um parâmetro. Bom, se eu mudar isso, ok. Eu mude isso por ato administrativo, não preciso ficar engessado, né? Mas ao menos que eu tenha essa previsibilidade. De transparência. Exatamente. Isso. Essa ação aqui é boa. Essa ação aqui vai deixar muita gente rica no MP. Rica eu não sei, mas... Tá prometendo? Tá prometendo demais. Olha a empolgação. Atenção, quem não é filiado, feliz que você pode ficar rico com essa ação. E você tem dinheiro, recebeu diárias, né? Nos últimos tempos. Atenção. Ação sobre o recálculo das diárias. Isso. Bom, então a Lei 9.501 de 92, ela estabeleceu o critério, claro, para a parametrização das diárias, né? E sua atualização. De um tempo para cá, a administração ignorou esse critério legal e passou por provimento a definir os valores. Só isso. O valor é esse. Só isso, esqueceu a lei. Enfim, né, na sua interpretação, na liberdade criativa, né, adotou padrões e definiu esses padrões de diário, né, que são inferiores, né, coincidentemente são inferiores do que os valores que previstos com a atualização nos termos da lei. Porque eu não me surpreendo. Bom, sentença de procedência. Né? Então, foi acolhido o pedido, né? E agora aguarda julgamento de apelação.
dentre os principais fundamentos do recurso da parte contrária está a ilegitimidade, impossibilidade de manejo da ação. Teve parecer do MP, né? Teve. Aliás, esse parecer do MP, inclusive, foi favorável, né? No mérito. Um reconhecimento na possibilidade. Agora é aguardar julgamento no tribunal. Quem será beneficiado em êxito? Aqueles que receberam diárias, pegar o período prescricional, 2017, 18, Edu, tem isso, acho que mais de cabeça. Acho que 17. Né? 17. Né? Quem ganhou diárias de 2017 para cá, né, poderá ser beneficiado, né, com o recálculo das diárias. Né? Valores que foram recebidos a menos, né, por um ato discricionário da administração, né, em a revelia da lei, né, será beneficiado. Né? Então, fica a recomendação, já tem sentença procedente. Pela procedência, com parecer, inclusive, do MP. No segundo grau. No segundo grau. Então, tem sentença de procedência no primeiro grau, tem parecer no segundo grau pela procedência e aguarda o julgamento perfeito, bem da Câmara. Né? Após o êxito na ação, aí passa para a execução individual. Aí baixa para as execuções individuais e aí a gente começa a conversar, né, com a categoria. Porque cada um tem um... Sim, aí cada um é um cálculo, documentação, enfim. O valor da diária, assim, pelo que eu vi, alguns colegas, quando saiu a sentença, começaram a perguntar, né? O valor da diária, em média, né, é próximo de 50%, tá, de diferença em relação ao que é praticado hoje. Né? Então, é em torno de 50% que eles deixaram de pagar. Então, tem um ganho interessante, né? Claro. Significativo nessas diárias, né? Inclusive tem os servidores que têm interesse, né? Tem no portal Transparência a possibilidade de puxar pelo CPF do servidor o número de diárias que teve durante esse período. Então dá para delimitar qual é o período, né? E tem como olhar assim, quantas diárias eu tenho, qual é o valor que eu recebi em diárias. E aí tu pode ter uma ideia, né, do que representa essa ação, né? Tem servidores aí acima de R$200 mil baita dica de diferença aí para receber. Baita dica. No portal Transparência, né? Acessa pelo... no portal Transparência tem ali gastos por favorecido, tu seleciona o período e consegue identificar quanto recebeu de diárias, né, no período que tu delimitar. Baita dica. E assim, vale para as diárias de FAVO, vale para as diárias de treinamento, ações de treinamento no CEAF, vale para as diárias, para as demais diárias, né? Para todo tipo de diária percebida nesse período, né? Ótimo. A outra ação, a gratificação de secretário-geral nos afastamentos. Isso. O que trata disso? É a manutenção dessa gratificação. Né? Quando tu tem férias, quando tu tem licença, enfim, é a extensão dessa parcela ou a manutenção dessa parcela durante os afastamentos. Essa foi sentença de improcedência e o Tribunal de Justiça manteve, né, no entendimento de que o caráter era precário da parcela. Né? Estamos discutindo a natureza da parcela e as garantias, inclusive, nos afastamentos. Afastamentos como férias, licença-prêmio, elas prevêem que a integralidade da remuneração. Tá? Então, se eu me afasto no momento que receber essa parcela, o mínimo ela está garantida, né, nesse afastamento. E tem um aspecto muito interessante nas férias, que a gente sustenta e está levando isso para uma discussão no Superior Tribunal de Justiça. As férias, elas são... Quando eles te pagam, é a antecipação do período de gozo. Tá? Então, tu vai receber as tuas férias, na verdade, tu está recebendo a parcela correspondente daquele período. Como se o exercício estivesse. Né? Ela é calculada sobre a parcela remuneratória anterior. Porque no período de férias, naturalmente, eu não estou no exercício, né, em concreto. Estou ficticiamente. Então, eu recebo a parcela correspondente à remuneração do mês anterior. Então, eu não posso ignorar a totalidade da remuneração. Tá? Então, a decorrência lógica disso. E a licença-prêmio é exatamente a mesma coisa. Então, isso não pode ser ignorado. Enfim, o posicionamento do TJ foi no sentido de que ela tinha caráter precário, então não poderia
ter essa incorporação, que não é uma incorporação, é importante a gente distinguir. Tá? Uhum. Eu não estou incorporando ela para todos os efeitos, mas para fins dessas parcelas. E essa discussão ainda vai para o Superior Tribunal. A gratificação aquela de secretário-geral da direção, né? Isso, exatamente. Uma das piores regulamentações que a gente viu no serviço público, talvez, foi esse provimento aí acho que 2021, se não me engano. Né? Enfim. Essa é uma ação aqui de grande interesse dos colegas que ocupam cargos de nível... Os técnicos, né? Enfim, que têm formação em direito, um debate em nível nacional, inclusive, né? Que é a questão da liberdade, vamos dizer assim, para os servidores exercerem a advocacia. Uhum. Né? Essa é uma ação que nós ingressamos na Justiça Federal, né, Luiz? Isso. E aí, como é que ela está? O que ela pede? Perfeito. Quem abrange? Qual é a discussão? É um processo contra a OAB para que a OAB aceite a inscrição dos servidores de atividade meio lá do Ministério Público. Essa é a lógica. Porque a restrição que é aplicada, pelo menos justificada pela OAB, é de que no artigo 28, inciso 2º do Estatuto, estabelece que membros de poder, inclusive do Ministério Público, não poderiam exercer a advocacia. É curioso que aqui membro serve para todo mundo. Né? Na OAB não somos membros. Na OAB vocês são membros. Né? E esse processo ele teve sentença de improcedência, apesar de jurisprudência que foi citada na ação, jurisprudência do STJ favorável. Né? Reconhecendo que não havia restrição. Agora vamos fazer um exercício aqui, me desculpem o juridiquês, né? Mas se há um critério restritivo, né, de uma autarquia especial, a OAB ela se reveste dessa característica. A restrição ela tem que estar específica na lei. Aí vamos ao princípio da legalidade, que é tão batido pela administração. Bom, a OAB diz, este cara não pode, né? Mas é este. Eu não posso ampliar por analogia, por interpretação extensiva. Isso eu não posso. Né? Senão eu também quero, para vantagens, para outras garantias. Eu também quero. Meu acervo. Exatamente, é isso. Né? Então, só que esse foi o posicionamento na sentença de primeiro grau, que disse, apesar da jurisprudência que foi trazida, o STJ tem um posicionamento mais recente, contrário. E adotou a interpretação de que, primeiro, na legislação dos servidores do Ministério Público da União, existe a vedação expressa. Bom, na legislação dos servidores do Ministério Público da União, a gente não está discutindo. Eu sou equiparado a membro e a servidor do Judiciário. Não, servidor do Judiciário e do Ministério Público da União. Eu quero saber em qual guichê eu posso pedir o adicional de qualificação que está previsto. Qual carreira que eu... Qual é o guichê que eu vou entrar? Vou propor assim, para daqui a pouco a gente distribuir por dependência alguns processos desses, para dizer, bom, então tu tem que me dar aqui no outro processo. Já que está me negando, me dá no outro. Brincadeiras à parte, né? Mas a sentença foi nessa linha, né? de uma aplicação extensiva das restrições. Seja porque aplicava-se a vedação a servidores do Poder Judiciário, tá? E aí, por analogia, se trouxe, e até por um critério de isonomia, não, mas então se o servidor do Judiciário não pode ser servidor do Ministério Público, não pode, mas não está escrito, ou por conta do membro. Né? Se é membro do Ministério Público, e aí se interpreta como sendo todos os servidores, todos os detentores daquela classe, enfim. Né? Hoje o processo está aguardando o julgamento de uma apelação. Já faz um tempo considerável. Né? E imagino pela peculiaridade do processo e pela complexidade. Né? A gente está acompanhando no Tribunal Regional Federal e acreditamos que em breve deve ser apreciado o processo. Em tendo êxito na ação, o que acontece? A liberação para que os servidores da atividade meio possam obter sua inscrição na OAB. Tá, e a inscrição na OAB, ela a partir daí, praticar o exercício da advocacia também? Então, eles poderiam com a restrição de não advogar contra a Fazenda Estadual. Que é a restrição que tem no próprio Estatuto da OAB, né? É a geral. E tem restrições no regime jurídico único. Ok, essas vão ser observadas da mesma forma. Mas, a advocacia por si só, em situações privadas, bom, isso eu posso. Não teria restrição. Então, essa é a disputa e esse é o efeito concreto. Beleza. Bom, a capítulo das ações coletivas nós vencemos.
Vamos passar para as individuais, então. Diz aí para nós, vou deixar para ti aí, tu listar aí Acho que a gente foca na parte confusa, né? Bom, então a gente já falou sobre reflexo de abono, né, em parcelas. Então agora nós vamos falar sobre outro reflexo. E a questão, essas são ações individuais, né? Primeira pergunta, mas por que não é uma ação coletiva? Eu poderia responder por conta disso, né, da jurisprudência que restringe essas ações coletivas. E bom, se perdem anos discutindo, né, se é legítimo, se poderia e tal. É uma pena, porque o Instituto das Ações Coletivas, das Ações Civis Públicas, reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor, as reformas, ele traz uma eficiência na prestação jurisdicional que, bom, né, isso deveria ser celebrado. Infelizmente, a gente não vê, né, dessa forma. Mas, segundo aspecto, é que a orientação jurisprudencial, por conta da distribuição, esse processo, ele, se for individual, ele vai para um rito, vai para um juízo. Se ele for no rito ordinário de uma ação coletiva, ele vai para outro. Naturalmente, define que a estratégia jurídica melhor é na ação individual. É inquestionável, assim. Na nossa opinião, essa tem sido a experiência que tem demonstrado o maior valor neste caso concreto. Pela natureza das ações. Pela natureza da ação. E essa ação seria, então, a revisão das licenças-prêmio e revisão das férias relativas a parcelas que até hoje não incorporavam, não entravam nesses pagamentos. Quais são? O auxílio-refeição, o auxílio-saúde, o 13º salário e o terço de férias. Esses dois últimos talvez fossem os que tinham um caráter um pouco mais polêmico que quando foram levantados, enfim. Mas qual é a discussão? A discussão é que essas parcelas são pagas com habitualidade. O auxílio-condução não... O auxílio-condução também. Desculpe. Eu disse que tem confusão, né? Sempre tem. Mas então vamos lá. Auxílio-refeição, auxílio-saúde e auxílio-condução. São 3 parcelas pagas com habitualidade. Sempre serão recebidas. Se são parcelas pagas com habitualidade, elas precisam integrar o conceito de remuneração, no caso da 10.098, regime jurídico único, e, por consequência, porque prevê a lei, o cálculo da licença-prêmio, o cálculo das férias, leva em consideração a remuneração. Então, essas parcelas precisariam integrar estes cálculos. Há alguns reconhecimentos administrativos parciais. O auxílio-refeição e o auxílio-saúde já foram reconhecidos na administração do Ministério Público, mas sem pagamentos retroativos. Reconhecido no TJ, com uma discussão toda de pagamentos retroativos, enfim. Então, há um reconhecimento já na administração que isso deveria integrar, mas o pagamento que é bom, não necessariamente. E segundo, 13º salário e um terço de férias. E aqui tem um aspecto interessante. Por quê? Porque o 13º e as férias acabam sendo adquiridas com o passar do tempo. A licença-prêmio tem uma aptidão. Antigamente era, inclusive, em dobro, que ela representava tempo de serviço. A licença-prêmio representa tempo de serviço. E o tempo, portanto, que tu recebe ou indeniza, ele tem uma proporcionalidade do 13º e uma proporcionalidade das férias, ou um terço. Só que as férias são a própria parcela, então tu não vai pedir, tu pede um terço. Então foi reconhecido, e nesses casos também administrativamente, mas sem pagamento retroativo, de um terço de férias e do 13º na inclusão, de novo, da licença-prêmio. O mesmo vale, com a exclusão do terço de férias, para as férias. Então, eu posso revisar férias e posso revisar as licenças-prêmio. Período prescricional. Como regra, nós teríamos os últimos 5 anos. Mas não só o reconhecimento da administração, que protrai no tempo a prescrição para 5 anos antes de 2022, por conta do requerimento administrativo, mas também pelo protesto interruptivo de prescrição, que foi manejado pelo sindicato, reconhecendo que
os servidores teriam ainda uma prorrogação de 2 anos e meio de prazo, né? Então a gente tem um prazinho ainda para ingressar com as ações para buscar a revisão dessas licenças prêmio e das férias dos servidores do Ministério Público. Então pega lá 17, 18, 19, enfim, período recente. Pega todo o período de venda de licenças prêmio, por exemplo, porque o provimento que abre a possibilidade é 2017, 2018. Começamos a vender em 18, acho. Então pega todo o período. Mas tem até as aposentadorias, né? Os aposentados, acho que 17 tiveram indenizadas, isso. Então, tu ainda pega um período. Tá, e aí, tendo êxito na ação, o efeito. Aí, bom, requisição de pequeno valor ou precatório, aí depende muito do caso, vai ser recebida em execução individual depois. Tá. E aí compensados, os valores pagos, os valores não pagos e Isso. tal, conforme o caso. Tem alguma situação de algumas ações? Tu tem assim um exemplo de algumas que estão andando? Sim. Já tem processo. Hoje em dia, a jurisprudência é muito favorável. Tá? A jurisprudência tem sido favorável, de modo até que incentivou esses reconhecimentos administrativos. Tá? Então, já tem sentenças de procedências, acórdãos favoráveis confirmando sentença. Né? Posicionamento hoje. Para a licença prêmio, está mais tranquilo do que para as férias, porque as férias se abriu uma divergência há pouco tempo atrás, apesar do posicionamento favorável, na essência, existe um incidente de uniformização nas turmas recursais. Então, hoje, a licença prêmio ela tramita mais rapidamente, tá? Sentença, acórdão, dificilmente alguma discussão a mais, né? A tendência é encerrar em segundo grau. Inclusive, em casos recentes, a PGE renunciou ao prazo de recurso, né? Então, uma tendência de trânsito mais rápido. Mas as férias têm ocorrido, na maior parte, a suspensão, aguardando o julgamento do incidente de uniformização das turmas recursais do Rio Grande do Sul. Tem uma discussão também que é a correção desses valores, né? Eu estava vendo, no meu caso individual, dava uma diferença bem significativa do reconhecimento judicial em relação ao reconhecimento administrativo, né? Do índice, né? Da correção desses valores, né? Não pagos. Isso. Aí voltamos para a questão da correção. Né? Pegar um exemplo dos vizinhos do Tribunal de Contas, né? Teve um pagamento administrativo recente da famosa URV, todo mundo ganhou URV, né, em algum momento, a menor ou a maior, com diferença, enfim. Né? E aí foi feito um pagamento parcelado, né, desses valores. Qual foi o índice de atualização? IGPM. IGPM tem deflação. Né? Isso gera um prejuízo no cálculo. Da mesma forma, quando a administração utiliza um índice determinado, escolhido por ela, né, que não condiz com o que está previsto na legislação hoje. Então, desde 2021, é Selic. E isso representa uma variação substancial. Tá? A reforma constitucional, quando estabeleceu o índice da Selic, pôs um ponto final, porque disse, olha, nas discussões, nas ações judiciais, nas condenações, ou seja, tudo, tem fazenda pública do lado. A fazenda pública devedora é Selic. E dali para frente, né, ela não tem sido observada, a não ser nas ações judiciais. Né? Hoje em dia, tu vai discutir, exemplo, o auxílio saúde, aplica-se a Selic. Né? Tem uma outra ação também, uma outra ação coletiva de outro sindicato que também teve o mesmo reconhecimento. Olha, tem que atualiza pela Selic. Né? Esse reconhecimento administrativo da administração afeta de alguma forma quem ingressou com as ações individuais? Afeta porque ele reduz o espaço de discussão de mérito. Né? Vamos dizer assim, uma vez tendo reconhecimento administrativo e tendo pagamento, ok, extinguiria o processo, perda do objeto, está tudo recebido, está tudo certo. Né? Não tendo o pagamento, ele representa o reconhecimento do direito, mas mesmo assim tem a pretensão resistida, que é o pagamento. Né? Então, bom, reconheceu, de fato o mérito está correto, mas por que não pagou? Bom, deveria ter pagado. Que é o nosso caso agora. Que é o nosso caso, exatamente. Tá. E aí, segue discutindo também. Aí tem a questão também do reconhecimento administrativo com base em outro índice, né? Que não exatamente, também, que aí fica essa diferença. Né? Recebi administrativamente, mas recebeu com um índice menor,
Tem diferença, principalmente se nós pegarmos esse período dos últimos anos da Selic. A diferença é expressiva. Sim, que a Selic está altíssima. Exato, exato. Né? Bem Então, superior ao índice de inflação, o IPCA e NPC que forem aplicar no reconhecimento administrativo. Isso, perfeito. Isso nós só vamos saber quando começarem a pagar administrativamente. Né? Isso. Né? Tinha uma previsão, né, de que seria no início do ano, né, um papo, né, nada formal, né, uma discussão, que estavam fazendo inclusive cálculos sobre isso na administração lá. Inclusive a gente pediu a memória de cálculo, fosse disponibilizado um requerimento administrativo nosso, né, que fosse disponibilizado o cálculo individualizado para o servidor, para que ele saiba, né, qual é o estoque de valores. E até agora nada, né? Mais alguma outra ação individual? Eu acho que essas são as prioritárias, assim, para tratar. Essa é que tem movimentado o pessoal. Né? E agora tem a busca do auxílio condução, né? Porque o auxílio condução ele foi negado no pedido administrativo. A administração negou o reconhecimento administrativo em relação ao auxílio condução. Nós temos cerca de 170 oficiais que poderiam buscar e já esses valores. Jurisprudência favorável. Isso, inclusive uma colega teve sentença agora há poucos dias aí reconhecendo o auxílio condução. Então fica a dica, né, para o pessoal, para os colegas oficiais que recebem o auxílio condução, procurar assessoria jurídica, né, a cópia de advogados associados, para também buscar esse seu direito aí no Poder Judiciário. Já tem inclusive sentenças procedentes já. Deixa eu ver se era isso. Eu acho que era isso, né? Só isso? Era só isso, né? Tem bastante coisa. Como vou encerrar aqui agradecendo os participantes, né? Lembrar para a audiência que, como é um programa gravado, depois se tiver questionamentos, né, que surgirem, certamente vai ter. Nos procure nas redes sociais, manda um e-mail para nós, chama a gente no WhatsApp ali, faz questionamento que a gente responde assim que chegar a pergunta, tá? Reforçar que o programa vai ficar disponível em áudio, né, no Spotify, né? E agradecer mais uma vez os patrocinadores, a RSU Patrimonial, Saúde e Paz, a Cópia Advogados, que também nos apoia nessas iniciativas, tá? Então, até o próximo Diálogos. Até breve, pessoal.